Olá, igreja. Igreja marcada pelo amor, pela misericórdia, igreja marcada pela graça infinita de Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez, mais um domingo, mais um dia desse isolamento, mais de 2 meses, mais tempos de muito aprendizado, de muita palavra gostosa da parte de Deus, de muito evangelho genuíno. E isso que eu quero conversar com você neste momento do Evangelho Genuíno. Nós separamos para esse momento o texto do João, Evangelho de João, capítulo 20, versos 11 a 18. João 20, 11 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas Maria se encontrava de pé chorando junto à tumba. E enquanto chorava, observou o interior da tumba. E viu 2 anjos com vestes brancas que estavam sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde fora colocado o corpo de Jesus. Eles lhe disseram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Quando disse isto, voltou para trás de si e viu a Jesus que estava de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem buscas? Mas ela acreditava que era o horticultor. E lhe disse: Senhor meu, se tu o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei e o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Maria. Ela voltou e lhe disse em hebraico Rabule, que significa mestre. Jesus lhe disse: Não me toques, pois ainda não ascendi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Ascendo a meu Pai e a vosso Pai, a meu Deus e a vosso Deus. Então foi Maria Madalena anunciar as boas novas aos discípulos de que havia visto o nosso Senhor e que ele lhe declarara estas coisas. Oremos a Deus. Santo Deus, recebe a nossa adoração nesse instante e nos faça ser fiéis à Tua palavra. Toque em nós, nos instrumentalize e que o nosso coração, a nossa mente, de todos nós, todos os irmãos e todas as irmãs, possam ser inundadas por Ti nesse momento, no nome de Jesus. Amém. A gente separou como tema o chamado Evangelho do Reencontro. Esse texto de João é maravilhoso para nos ensinar um pouco sobre esse Evangelho do Reencontro. O ato de reencontrar alguém é sempre marcado por muitos sentimentos. É tão amplo o leque desses sentimentos e tão extenso que ele pode ir do medo, da angústia, do sofrimento ao êxtase. Momento de dor é momento de alegria. Pode ir da indiferença à efusividade, aquela alegria intensa. Além disso, o reencontro gera tanta ansiedade que normalmente a gente pensa nas coisas, a gente prepara o que vai dizer, a gente se veste, a gente pensa na forma do gestual, a gente na forma de vestir, da forma de se apresentar, a gente pensa como será o reencontro. Uma verdade se extrai disso tudo: o reencontro mexe conosco. Na Bíblia, alguns reencontros foram tão fortes e tão fundamentais que deixaram lições muito profundas na nossa vida. Lições muito fortes e também lançaram pistas muito grandes em direção ao que é a alma humana, em direção ao que somos nós, em direção ao que os nossos sentimentos podem nos fazer, o que os nossos sentimentos podem nos tornar. Uma coisa também é fato: todos os reencontros vistos na palavra de Deus, os principais são extremamente desestruturadores. Desestruturam ideias, desestruturam mundos, desestruturam concepções, são desestruturadores.
desestruturadores. Foi assim, por exemplo, o reencontro de Adão e Eva com Deus. A expectativa de nossos pais era imensa. Eles haviam errado, eles haviam pecado, eles haviam desobedecido a Deus. Havia uma expectativa até paralisante que se refletia, por exemplo, no uso que eles fizeram das folhas para cobrir os órgãos que os diferenciavam. E eles não sabiam. O ato de cobrir-se não era só um ato de descobrir bem e mal, descobrir diferenças, era um ato resultado da expectativa que aquele reencontro, naquela viração do dia, poderia fazer. Eles estavam paralisados. Eles sabiam que as consequências negativas teriam que vir. Mas eles paralisaram e tentaram se defender nesse reencontro. Não, todo reencontro gera uma grande certeza. Nada será como antes. Outro reencontro marcante na Bíblia foi o dos irmãos Jacó e Esaú. O medo de Jacó tornou aquele encontro ainda mais dramático. Inundado de dúvidas, de medo, Jacó articulou tudo para aplacar a possível ira do irmão Esaú. Jacó sabia quem ele tinha sido até antes do val de Jaboque. Jacó sabia que foi muito feio ter enganado o irmão na hora que fez o irmão trocar a primogenitura pela sopa de lentilhas. Jacó tinha ciência de que ele foi ainda muito mais canalha quando, ajudado pela mãe, enganou o pai cego para receber a bênção da primogenitura no lugar do irmão. Tudo isso passava no coração de Jacó. Mas Jacó tinha um sentimento que não estava previsto no coração de Adão e Eva. Havia fortemente no coração de Jacó um desejo de começar de novo. Não havia vergonha como dos nossos pais. Havia um desejo de começar de novo, um desejo de voltar para casa, um desejo de recomeçar, um reconhecimento profundo dos erros e uma ânsia por recomeço. Jacó tinha uma ânsia por voltar à terra, por voltar ao irmão, uma ânsia por consertar as coisas. Depois do val de Jaboque, era um outro Jacó, era agora Israel. Um terceiro reencontro é o do jovem gadareno. Esse não precisou de dias de diferença, esse foi de momentos. O jovem gadareno se encontrou com Jesus que havia libertado. Notem, eu não chamei o jovem endemoniado ou endemoniado gadareno, eu chamei o jovem gadareno. Pois no reencontro com Jesus, não era mais aquele jovem que não tinha fala, porque a fala era da legião que o possuía, que não tinha roupa, porque a legião não deixava ele se vestir, que não tinha casa, pois morava nos sepulcros e vagava pela cidade, que não tinha vida, porque a vida não era dele, a vida era dos demônios que haviam nele. Eu estou falando do jovem gadareno, porque eu chamo o outro, não desse jovem, mas o outro que estava marcado pela escravidão do pecado e do demônio. Esse jovem agora se reencontra com Jesus que o libertou, com Jesus que fez com que ele mudasse, com Jesus que trouxe ele de volta, com Jesus que o reumanizou, porque ele estava desumanizado, ele era um paria social, as pessoas tinham medo, as pessoas não queriam saber dele. Ele não era visto como gente. Jesus veio, encontrou com ele, o libertou, e esse reencontro dele com Jesus é o reencontro da alegria. É o encontro do jovem que, marcado pela dor, pela raiva, pela escravidão demoníaca, tinha agora a chance de reencontrar com o seu libertador e fazer da sua vida uma vida nova. Nesse reencontro, antes prisioneiro de Satanás, se apresenta para seguir a Jesus. Se apresenta para dizer assim: eu quero ser seu discípulo. O que antes era prisioneiro de Satanás quer ser discípulo de Jesus Cristo, porque o reencontro foi absolutamente desestruturante. E nesse ponto, esse reencontro faz nascer uma nova pessoa. E Jesus faz o melhor para ele.
Jesus não o deixa seguir, mas diz assim para ele: você vai ficar em casa e pregar aos seus irmãos e familiares. Porque aquele era a testemunha, ele seria a testemunha de que Deus cuida, de que não tem situação alguma que não possa fugir e fugir do controle de Deus. A prova daquele jovem era de que Deus não importa com aquele que sofre e onde as pessoas estejam. O restabelecimento dele é a prova de que Deus ama incondicionalmente, e a gente, enquanto igreja de Deus, tem que pensar e aprender isso. Deus ama incondicionalmente. Ele foi buscar um jovem perdido para a sociedade, e se fosse hoje perdido para a igreja, e fez seu discípulo. Um reencontro absolutamente marcante. Mas o texto que nós lemos traz um outro reencontro. É o reencontro de Maria Madalena com Jesus Cristo. Maria Madalena, aquela mulher de tantos espíritos imundos que foi libertada também. Maria Madalena que, à luz da sociedade, não era bem vista. Maria Madalena que com certeza seria encontrada entre aquelas grandes pecadoras dentro do judaísmo. Maria Madalena que era uma paira social também. Desde que o encontro com Jesus marcou-a como uma nova vida, como uma nova mulher. E ela passou a seguir Jesus, passou a seguir seus princípios. Maria se transformou numa das discípulas de Jesus. E mesmo como o texto sagrado não consegue revelar a importância de várias mulheres que acompanhavam Jesus, mas destacou, graças a Deus, a vida dessa mulher. Porque é uma vida absolutamente marcante para nós. Maria voltou ao sepulcro no domingo para reencontrar sua razão de viver. Havia ali uma mulher marcada pela dor, pelo sofrimento e certa de que Jesus morreu. Jesus havia morrido. Certa de que ela veria ali apenas a tumba, veria ali apenas um corpo. Certa de que não haveria mais nada além dessa realidade da morte. Então, a morte era o fim para Maria. A esperança de viver eternamente com o Mestre parece que tinha se esvaído. Ela regressou à tumba para dar vazão à sua dor. Ela regressou à tumba para olhar mais uma vez e olhar com nostalgia aqueles momentos felizes ao lado do seu Mestre. Tudo o que Maria queria era ter nas suas mãos o corpo de Jesus. No entanto, aquela mulher derrotada, aquela mulher perdida, aquela mulher sem esperança, que trazia na visão, no corpo, a certeza de que Roma tinha vencido, a certeza de que os sacerdotes tinham vencido, a certeza de que aquela religião tinha matado o seu mestre, aquela sua razão de viver. Ela agora se deparava com um problema ainda maior. Ela não tinha o corpo de Jesus. Ela ansiava por ter esse corpo. É como se Maria, possivelmente, se Jesus não tivesse ressuscitado, Maria transformaria aquele lugar num lugar de peregrinação. Como muitas fazem hoje com corpo de A, de B, de C. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nasceria um culto a um Deus morto. Porque eles iriam aí para a tumba fazer peregrinação a um Deus morto. Isso hoje, de alguma forma, é feito quando as pessoas vão a Jerusalém e, ao aproximar-se do lugar, dá ao lugar a sensação espiritual maior do que ele deveria ter. Nós somos filhos de um Deus vivo e não de um Deus morto. Maria faria aquela peregrinação. Ela queria saber onde estava o corpo. A dor de Maria agora não era, ela não conseguia lembrar mais nada sobre a ressurreição. Ela não conseguia lembrar dos ensinos de Jesus. A preocupação dela era: eu preciso do corpo. Era por isso que ela levanta os olhos e não enxerga Jesus e diz: me diz se o Senhor levou. Eu quero
pegar e levar. Onde o Senhor colocou? O reencontro de Madalena com Jesus traz para nós, então, pistas maravilhosas da nossa fé hoje, para a igreja hoje. Traz visões magníficas que a gente precisa aprender. De igual forma, a vida que vivemos hoje, os momentos que estamos passando, são momentos de incerteza. Maria também vivia esse momento. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles perderam Jesus, Jesus estava morto. Era tudo muito nebuloso, havia muitas dúvidas, assim como nós hoje temos muitas dúvidas desse tempo, desse momento. Tem muitas pessoas entre nós chorando, e esse momento tem sido um momento de morte para muitas das nossas famílias. Como Maria vivia a incerteza das circunstâncias, nós também vivemos. Mas Maria queria encontrar um corpo. Maria queria ter o corpo de Jesus. Muitas vezes, a Igreja de Deus nesse tempo tem sido marcada pelo desejo de reencontrar. De reencontrar o templo, de reencontrar os irmãos, de reencontrar o lugar, de reencontrar uma espiritualidade que é marcada apenas por isso, pelo jeito, pela forma. Muitos de nós, assim como Maria, estamos buscando reencontrar o lugar de culto, as pessoas. Como Maria, nós estamos querendo reencontrar algo que já foi estabelecido lá, ficou lá. Algo que estava lá e que ainda está. Mas Maria queria achar o corpo e nós queremos reencontrar com pessoas, isso é maravilhoso, com o lugar, isso é maravilhoso, com a forma, isso é maravilhoso, mas não é a essência do que é um reencontro com o Evangelho. Embora isso seja verdadeiro, reencontrar lugar, pessoas, templo, o que precisa o nosso coração se encher não é de saudade por isso, mas de saudade de ansiar por um Evangelho que precisa ser em nós reencontrado. Um Evangelho que não está preso a culto, um Evangelho que não está preso a forma, um Evangelho que não está preso a jeitos, um Evangelho que não está preso a lugar, porque esse Evangelho nos cegou de alguma forma e refletimos um Cristo de alguma forma desfigurado quando nos prendemos exclusivamente à forma, ao templo, ao lugar, ao rito. Precisamos de um reencontro, pois é bem possível, um reencontro com o Evangelho, pois é bem possível que, assim como Madalena, até agora tenhamos cultivado uma espiritualidade que não consegue ver além das circunstâncias. Uma espiritualidade que está presa aos limites da existência e se nega a lançar-se nos braços de um Deus capaz de transformar a morte em vida. Parece que ainda pregamos um Evangelho que não muda as circunstâncias, que não muda a estrutura, a conjuntura. A espiritualidade morta é aquela que tem o horário e a data marcado. É aquela que é presa aos domingos. É aquela presa a um horário, é aquela presa a um jeito de ler a Bíblia, é aquela que está presa a uma forma de cantar. É aquela que rejeita qualquer expressão nova e fora da sua estética. Mas o que as circunstâncias podem nos ensinar hoje? O que é que elas podem dizer para nós hoje? A primeira coisa é que o reencontro com o Evangelho de Jesus, o reencontro com o Evangelho do reencontro, traz no seu bojo a celebração da verdade. Maria Madalena, olhando para a morte, foi incapaz de ver o Jesus vivo. Foi incapaz de lembrar que ele havia dito que ressuscitaria. Agora, a igreja atual precisa largar as formas nas quais fundamentou sua fé, largar as formas para voltar a um Deus e voltar a ouvir Deus, voltar a ouvir o Espírito, voltar a ouvir a essência do Evangelho. Ela não precisa de templo, ela não precisa de lugar, de horário. A espiritualidade precisa transcender a isso, ela é fruto de uma vida diária próxima a um Deus vivo. Por isso que ainda ressoa a resposta de Jesus Cristo à mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é lugar,
não é jeito, não é forma, é a essência de adorar como filho de Deus, a essência de adorar como um filho escolhido, amado, uma filha escolhida, amada e cuidada. Em segundo lugar, o reencontro de Madalena com Jesus aponta como deve ser o nosso reencontro com o Evangelho. Uma fé marcada pela intimidade. Esse é o tempo. Não temos para onde ir. Não temos como sair da nossa casa para adorar a Deus no templo. Não temos como sair da nossa casa e ficar orando orações marcadas pelo rito religioso. É o tempo de entender que eu sou o templo. É o tempo de entender que o meu coração é o altar de Deus. É o tempo de entender que, sendo o altar de Deus, eu posso dispensar do meu coração palavras boas para encher a sua vida, como diz o Salmo 45. O evangelho do reencontro é o evangelho do convite, de um convite que não precisa de forma, de um convite que não precisa de jeito nem de horário. É só você e Deus, é só você e Jesus, com toda a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Maria tentou tocar, abraçar Jesus. Maria foi contida por Jesus, mas esse ato de Jesus nos ensinou muito. Ele conteve Maria naquele momento, era por enquanto. A igreja hoje, eu e você, temos tocado em Jesus todo o tempo. Somos impelidos a abraçar Jesus e ser abraçados por Ele a todo momento. É o nosso tempo, o tempo da intimidade com Deus. Em terceiro lugar, a fé que emerge desse evangelho do reencontro é a fé permeada pela esperança. Essa fé não para diante das circunstâncias, essa fé não morre com as aparências. Essa fé é alimentada pela certeza de que meu Redentor vive. Essa é a certeza da igreja hoje. O meu Redentor vive. Não é um culto a um corpo, não é um culto a um Deus morto, é um culto ao Deus vivo, a um Deus que se faz presente, a um Deus que é meu e seu. Assim sendo, o evangelho do reencontro nos torna mensageiros da esperança, nos torna mensageiros da paz, mensageiros da alegria, mensageiros das boas novas. Viram como Jesus mandou? E o texto bíblico fala em boas novas. Vai lá dizer aos meus irmãos, eu vi o Senhor. E Maria fez exatamente assim, porque ela se tornou a mensageira da paz e da boa nova. Jesus vive, o meu Redentor vive. Não cultuamos a ninguém morto. Não cultuamos a ninguém que ficou preso às circunstâncias. Não cultuamos a um Deus que ficou preso no tempo. Cultuamos a um Deus que está para além do tempo. Cultuamos um Deus que faz novas todas as coisas. Esse é o evangelho do reencontro. O evangelho da coisa nova. O evangelho sem jeito, sem forma. Um evangelho de uma espiritualidade diária, próxima, perfeita, que preenche. Por isso, concluindo, vale perguntar, você aceita esse convite? O convite do evangelho do reencontro, o evangelho da alegria, um convite à profundidade, um convite à entrega, um convite a um Deus vivo. Você está disposto a aceitar o convite? Você está disposto? Responda logo ao nosso Deus e verás rios de águas vivas fluírem do seu interior. Deus conceda a nós esse evangelho vivo. Seja a igreja viva de Deus. Anseie por esse reencontro. Deus abençoe.